Boa noite, gente. Tudo certo aí com vocês? Vamos dar uns minutinhos para começar. Hoje é o primeiro dia da nossa jornada do clareamento perfeito e a gente vai conversar sobre a escolha do método. Qual é o melhor método de clareamento? Qual que é o método que se encaixa para esse caso? A gente vai ilustrar todos os métodos que nós temos atualmente na odontologia e que tem comprovação científica. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente no chat, tá bom? Pode mandar aqui no chat mesmo do YouTube, que o pessoal vai me passando as dúvidas, e a gente vai conversar muito sobre clareamento hoje. Ah, e uma coisa muito importante, não se esqueçam de tirar print, de compartilhar, de mostrar para nós no Instagram que você está curtindo essa jornada, mostrar para o seu paciente o quanto você está dedicando do seu tempo agora, 9 horas da noite, na segunda-feira, que você está se dedicando e muito para entregar para ele sempre o melhor. Então, aproveitem, tirem print do conteúdo. Eu só vou pedir para vocês não fotografarem os casos, tá? Os casos de antes e depois que tem na aula e não postarem esses casos nas redes sociais de vocês, porque são casos cedidos para as aulas, tá? Então, esses pacientes, eles permitem que nós coloquemos esses casos na aula e não fique compartilhando de maneira liberada aí nas redes sociais, certo? Vocês vão receber o resumo da nossa aula de hoje, tá? Então, o que vocês quiserem, aproveitem para tirar print, compartilhar, mandar as dúvidas, vai ser uma aula incrível, estou super animada. Se todo mundo estiver me ouvindo bem, se alguém tiver com alguma dificuldade, manda aqui para a gente, hein? Bom, o assunto de hoje é um assunto para a gente começar a nossa caminhada nessa jornada, um assunto que é de muita, muita importância, por isso ele é o primeiro passo de um clareamento perfeito. Ao final dessa jornada, eu tenho certeza que boa parte das suas dúvidas já vão ser sanadas e você vai ter uma mente aberta para o clareamento. É esse o meu objetivo. Eu não quero te prender a um único método, a uma única técnica. Eu quero que você aprenda todos os métodos que têm comprovação científica e que você consiga ampliar o seu olhar e o seu conhecimento para escolher qual é o método que mais se adapta na caso daquele paciente, né? Eu recebo muitas mensagens de dentistas, o pessoal que me acompanha nas redes sociais, olha meus casos e fala: nossa, doutora, mas eu tô apaixonada pelos seus casos. O que que você faz? Você só trabalha com luz violeta? Qual técnica? E não, pessoal, hoje no consultório eu trabalho com todas as técnicas de clareamento, inclusive a técnica de luz violeta. Mas antes de eu começar a trabalhar com a luz violeta, eu precisei entender todos os métodos de clareamento. Eu precisei saber passo a passo de todas as técnicas. E quando eu falo passo a passo, pessoal, não é seguir a orientação do fabricante, tá? Só aquela orientação que está ali naquele papel. Eu falo de um passo a passo que você tem que ter na sua mente, no seu olhar clínico, no planejamento do seu paciente, para você conseguir executar o melhor clareamento para aquele caso, tá? E isso pode ser o melhor clareamento, um clareamento caseiro, pode ser um clareamento de consultório, pode ser um clareamento com luz violeta, um interno. Quem vai escolher isso é você. Por isso que para você chegar numa técnica muito avançada, você tem que aprender todas. E eu vou te contar o passo a passo nessa jornada, como que você consegue entregar um clareamento de excelência. É esse o meu objetivo, certo? Então, para quem não me conhece, eu sei que tem muita gente que começou a me acompanhar recentemente, né? Começou a acompanhar meus casos. Meu nome é Isabela Bueno. Eu sou especialista na área de odontologia estética, eu sou especialista em harmonização facial e trabalho com laser terapia no consultório há mais de 7 anos, tá? Então, eu trabalho tanto com essa parte de laser terapia, com odontologia estética e harmonização há muito tempo. Eu faço mais de 400 casos de clareamento no ano. Eu bati a minha meta o ano passado, que era 400 clareamentos, e esse ano, quem sabe, eu consigo aumentar, mas tem vezes que é humanamente impossível, né? Ainda mais com a agenda de cursos presenciais voltando, com os cursos online, mas o meu objetivo sempre é aumentar o clareamento, e desses totais de casos, não são somente luz violeta, tá? Esse total são todas as técnicas que eu ofereço no meu consultório, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu faço parte da equipe do Instituto VIG, que é uma sede da FUNORTE aqui em Bauru. Eu sou de Bauru, no interior de São Paulo. Trabalho na equipe clínica do Instituto VIG também há quase 10 anos. Fiz minha especialização no Centrinho, na USP, né? Sou formada pela Universidade do Sagrado Coração e também sou dentista colunista da Dental Cremer. Sempre eu escrevo no blog da Cremer, a gente dá aulas online sobre clareamento, sobre odontologia estética, marketing digital. Então tem muito conteúdo para vocês me acompanharem nas redes sociais aí.
E hoje a gente vai falar sobre a escolha do método clareador. Então, eu tenho basicamente, são 3 métodos, né? Tirando o clareamento interno, a gente vai conversar que ele é um método à parte, que pode ser associado com outras técnicas, mas basicamente o que eu tenho hoje no consultório é clareamento caseiro, clareamento de consultório e clareamento com luz violeta, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre qual que é o melhor método e qual que é o método que se encaixa no seu paciente. Primeiro eu quero conversar com vocês, nesse slide, sobre a Era do Branco. O que seria a Era do Branco? Cada ano que passa, os nossos pacientes eles ficam cada vez mais alucinados em ter um dente branco, super branco, tá? E esse é um ponto muito importante para nós iniciarmos a nossa jornada, porque um branco muito branco não é possível com clareamento dental. Você precisa entender isso e o seu paciente também precisa entender. Porque muitas vezes o paciente vai te procurar no consultório querendo um dente extremamente branco, branco como o do Gustavo Lima, branco como o do Wesley Safadão, branco como o da Juliette agora, por exemplo. E esses dentes são dentes com laminados cerâmicos, não são dentes somente com clareamento. Isso é muito importante você conversar com o seu paciente, porque senão ele vai estar esperando um resultado branco porcelanato e você não vai conseguir entregar esse resultado para ele, ele vai acabar ficando frustrado, né? O objetivo do clareamento é você conseguir entregar uma técnica que tem um resultado natural, um resultado iluminado, sem sensibilidade, mas de uma forma não agressiva aos tecidos. Esse é o principal objetivo do clareamento, né? E o que a gente vê agora é que a busca pela estética aumentou muito, mas muito mesmo. Inclusive, no ano de 2020, nós tivemos um boom na harmonização, por exemplo, do crescimento de busca, né? As pessoas queriam buscar cada vez mais estética, estar cada vez mais feliz com o rosto, justamente porque elas tinham que aparecer mais, por exemplo, através de videoaulas, através de reuniões online, de videochamadas. Então, elas começaram a reparar em pontos do rosto que antes elas não reparavam. E qual que é o centro do rosto? A boca é o centro do nosso rosto, tanto o rosto masculino quanto o rosto feminino. E os dentes fazem parte disso. Então, você tem que estar preparado para poder surfar nessa onda da estética, mas sempre preservando a saúde. É o que eu comento com os meus alunos de harmonização. Vocês sabiam que dentro da especialização de harmonização a gente também fala sobre clareamento? Porque o clareamento ele faz parte da harmonia do rosto. Vocês não concordam? Não adianta nada meu paciente fazer um belo preenchimento labial, ficar com um sulco bem delimitado, um lábio que esteja anatomicamente bonito, simétrico e com um sorriso amarelo, não é? Então, ele vai mudar a arquitetura desse rosto. Por isso que o clareamento é tão importante, a sua busca vem aumentando. Mas é importante a gente ter essa conversa com o paciente e entender o que ele está buscando. Então, aqui, ó, como eu coloquei no slide para vocês, ter dentes impecáveis, milimetricamente alinhados, extremamente brancos, se tornou uma febre, ao ponto de serem realizados extrações sem necessidades, desgastes excessivos dos dentes e sessões seguidas de clareamento, colocando ao risco a saúde bucal. Pessoal, eu não sei no consultório de vocês, mas no meu consultório, o consultório que eu trabalho com estética, essa busca está sendo cada vez mais incessante. E as pessoas, elas chegam alucinadas querendo exatamente isso que vocês estão vendo na primeira foto. Só que para nós que trabalhamos com odontologia, para nós que preservamos saúde, que amamos ver um sorriso como o de baixo ali, a gente não aceita essa realidade, né? A gente não aceita esses dentes flats, esses dentes brancos padronizados, porque isso não é natural. Isso não é natural, convenhamos, até para uma dentadura, para uma prótese total, não é verdade? A gente não busca isso em lugar nenhum para o nosso paciente, a gente não busca entregar esse resultado para ninguém. Mas os nossos pacientes querem porque querem esse branco extremamente branco. E esse branco é estético. Por isso que eu sempre falo, o dono de todo esse conhecimento é você, profissional, é você, cirurgião dentista. E basta você para conseguir educar o seu paciente, o seu trabalho de formiguinha. A gente tem que, aos poucos, através das redes sociais, da conversa no consultório, dos atendimentos, a gente tem que explicar para os pacientes e normalizar a segunda foto, não a primeira. A tentar fazer a união faz a força, entende? Desse trabalho de formiguinha para a gente mostrar que a segunda foto, que é essa foto que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é padrão, isso é bonito, isso é agradável aos nossos olhos, né? E não aqui em cima, porque essa foto de cima tem desgaste, não é só a questão de não estar bonito, né?
Olhem só, a gente mal consegue ver as papilas gengivais. Você imagina o que esse periodonto não está passando aí embaixo, né? Dessas, sei lá se a gente pode chamar de laminado cerâmico, né? E para mim, laminado cerâmico é uma arte, algo delicado, né? Independente de quanto a gente tem ali de espessura de porcelana. Mas não é compatível com essa imagem, né? Não é compatível com isso. Isso não é estética. Por isso que a gente precisa mostrar para o nosso paciente, porque muitas vezes ele vai vir no consultório buscando essa cor. E isso a gente não consegue entregar. E a gente tem que mostrar para eles que isso aqui não é bonito, né? Então, o primeiro passo para que você tenha um clareamento de sucesso é a conversa com o seu paciente. É isso que eu expliquei para vocês, pessoal. Converse com o seu paciente, peça referências do que ele está almejando com aquele clareamento, converse com ele. É importante que você consiga perceber no paciente se ele está satisfeito com ele mesmo, que muitas vezes os nossos pacientes eles acabam passando por alguns problemas de baixa autoestima, de começar a ver problemas e defeitos onde não tem. Eu vou contar para vocês o relato de uma paciente minha que fez clareamento comigo há muito tempo já no consultório. Ela é minha paciente, já tem mais de 5 anos, e ela sempre, todo ano, ela quer fazer clareamento. Ela quer vir fazer clareamento, e eu podo ela. Fico cortando ela, falando, não, você não pode fazer clareamento. Seu dente já está muito branco, a gente tem que respeitar o espaço. Ainda mais do que respeitar o intervalo, né, entre os tratamentos de clareamento, é o profissional ter um olho crítico, olhar e falar, não, você ainda não precisa, por mais que tenham passado 3, 4 anos, se o seu dente está claro, não há necessidade de refazer o protocolo. E a última vez que eu conversei com ela começou a reparar em pontos. Ah, mas esse dente está muito quadrado, esse outro dente está muito redondo. Ah, porque eu acho que meu lábio não é simétrico, porque aqui está me incomodando. Eu sentei e conversei com ela. Falei, olha, está acontecendo alguma coisa? Você tem algum trauma relacionado aos seus dentes? Tem algum trauma relacionado à sua face? Algo que está te incomodando? Porque eu não vejo todos esses defeitos que você está colocando. Pelo contrário, eu vejo um sorriso lindo, bem cuidado, uma face harmônica, bela, né? Eu não vejo nenhum tipo de defeito. Olha que eu trabalho com isso praticamente 24 horas do meu dia. E conversando com ela me contou que o maior trauma da vida dela foi que a mãe dela usa dentadura desde os 22 anos de idade. E ela não se conformava da mãe ser tão bonita, ser tão vaidosa e ter usado dentadura desde muito nova. Ela acabou perdendo os dentes, né, por doença periodontal e outros motivos, porque ela morava num sítio e lá era muito complicado o tratamento, acabava se extraindo dentes em vez de tratar. Então ela pegou aquele trauma. Ela cresceu com a mãe dela, com um prótese total, e ela sempre ficava buscando algo perfeito para cuidar muito dos dentes, mas você percebe que é algo patológico, né? Não é algo que realmente está acontecendo. Então, adianta eu ficar fazendo clareamento nessa paciente? Não, eu não vou estar sendo nem um pouco ético, né? Eu vou estar deixando a saúde dela de lado, porque se vocês sabem, o conceito de saúde, ele não é ausência de doença, mas é o conceito de saúde tanto física quanto mental, né? Então, eu vou estar me aproveitando daquela situação para vender um tratamento estético, que eu vou deixar essa paciente cada vez mais frustrada, porque eu não vou conseguir clarear mais o dente dela, né? Os nossos dentes, eles têm um limite que a gente consegue clarear, e isso é muito de pessoa para pessoa. Isso é importantíssimo vocês entenderem e passar isso para o paciente de vocês. A gente não está vendendo resultado de clareamento, a gente está vendendo tratamento para os nossos pacientes. Não estamos vendendo resultados, porque os resultados são individuais, tá certo, pessoal? Cada pessoa vai ter um resultado, né? Então, é comum, por exemplo, no consultório, chegarem os pacientes reclamando da cervical. Ah, mas essa região aqui próximo da gengiva, isso é muito amarelo, me incomoda, vou conseguir clarear? Você não pode falar que você vai conseguir clarear, que a média é clarear 2, 3 tons, isso não existe, tá? Anatomicamente é uma região difícil de se clarear e que se tem limites ali. Então, você precisa conversar com essas estruturas, né? Sobre essas estruturas com o seu paciente. Explicar para ele quais são os limites de um dente clareado. E esse caso, você precisa saber se esse paciente está bem com ele mesmo, antes de começar qualquer tratamento estético. Senão você vai estar entrando numa situação ali que, eu te digo, vai ser bucha, vai te dar problema, e seu paciente nunca vai estar satisfeito, tá? Então é muito importante que você tenha essa conversa e saiba o que ele está esperando do tratamento, certo?
Então, dicas fáceis para vocês não errarem na escolha do método de clareamento. 3 dicas aí que são infalíveis, então. A primeira dessas dicas: pergunte ao seu paciente se ele já fez clareamento anteriormente. Isso é muito importante que você saiba qual foi a experiência do seu paciente com clareamento. Se ele já fez, se ele nunca fez, se ele tem algum conhecido que já fez clareamento e contou para ele que foi o máximo, ou que foi extremamente traumático, que teve muita sensibilidade, que o dente não chegou na cor, ou aquele paciente que vem e fala assim: olha, doutora, eu faço clareamento quase todo ano, ou já fiz algumas vezes clareamento, mas eu nunca consigo alcançar a cor que eu desejo. Então, vocês entendem por que que isso é muito importante? Muito importante essa conversa. E outro ponto que vocês não podem esquecer de perguntar para o paciente é se ele já fez clareamento anteriormente, não só no consultório, mas se ele já usou algum outro método, né, que a gente fala que não é aprovado pela Anvisa. Quais seriam esses métodos? Alguma pasta clareadora, algum pó de carvão ativado, se ele já tentou alguma alternativa para clarear os dentes, nem que seja bicarbonato, um limão, todas essas 1000 receitas que a gente encontra aí pela internet. Por quê? Eu ando recebendo muitos casos de pacientes que tentaram essas alternativas para clarear os dentes, né? E os esmaltes estão muito danificados. Os esmaltes estão porosos, com manchas. Então, ali é um caso que eu sei que eu preciso de um mega planejamento, que eu preciso de um estudo aprofundado naquele paciente, né? E muitas vezes eu tenho que fazer outros tratamentos preventivos antes de eu entrar com clareamento. Então, por isso que essa conversa é muito importante. Se você virar para o seu paciente e falar assim: olha, você já fez clareamento antes? Ele vai pensar: não, dentista eu nunca fiz. Né? Então, eu não vou contar para ela que eu usei bicarbonato ali com limão, não vou contar que eu comprei aquela pasta clareadora no Mercado Livre. Daí você bate o olho naquele sorriso e fala: tem alguma coisa diferente aqui, tem alguma coisa que está estranha. Mas e aí? Se você não pergunta, ele não responde, fica por isso mesmo, você vai tentar clarear, vai dar bom? Não vai dar bom. Vai dar muito ruim. Você vai manchar, vai ter uma mega sensibilidade, fora o risco que você está colocando naquele dente, né? Então, a gente precisa ter essa conversa franca com o nosso paciente. Qual que é a segunda dica fácil para vocês não errarem na escolha do método? Qual o resultado, então, que o seu paciente espera no final do tratamento? Fala: fulano, qual cor você gostaria? Me fala, como que você gostaria no final? Você quer algo bem claro, o máximo claro que seu dente puder chegar? Ou você quer algo mais natural? Ou você quer só iluminar? O que está incomodando você no seu sorriso? São os caninos mais amarelos ou algum tipo de mancha? É importante você perguntar para o paciente o que está incomodando ele, porque por mais que a gente tenha casos, né, muitos casos no consultório que o nosso paciente quer esse dente extremamente branco, também tem o reverso. E aquele paciente que quer um resultado muito natural e nem quer mostrar que fez clareamento. Às vezes o que incomoda ele é só a diferença do canino para os centrais, do canino pré-molar, e ele quer corrigir isso. Então, eu tenho que saber dosar ali qual é o método que vai se encaixar na queixa do meu paciente. Por isso que ouvir a queixa é muito importante. E o terceiro ponto que vocês não podem negligenciar de forma alguma: não ignore a anatomia de cada dente. Por que não ignorar a anatomia de cada dente, Isa, vai influenciar na escolha do método? Porque se eu tiver esmaltes com trincas, esmaltes delicados, né? Já sei que eu não posso fazer um clareamento caseiro, por exemplo. Se eu tiver um esmalte espesso, um esmalte íntegro, e com ausência de recessões gengivais e de desgaste no incisal, eu sei que eu posso entrar com clareamento caseiro, né? Então, eu tenho que saber dosar, eu não posso ignorar esse espaço. Até porque trincas são importantes até para quando eu for confeccionar minha barreira gengival, né? Se eu vou proteger essas trincas ou não, como que eu devo fazer ali antes de eu colocar um gel com clareamento de consultório, por exemplo. Então, eu preciso ver a anatomia, examinar o meu paciente. A consulta, pessoal, a consulta inicial do clareamento é a consulta de planejamento. Eu vou ficar pegando no pé de vocês durante essa jornada. Essa consulta, ela é imprescindível e muitos profissionais ignoram. Muitos profissionais deixam o paciente chegar ali no consultório e o paciente já definir qual é a técnica que ele quer. O paciente já chega e fala assim: olha, doutor, eu vi aqui no Instagram, eu vi essa técnica aqui de luz violeta, eu quero essa. Mas ele não sabe se essa técnica se encaixa no caso dele.
Ou ele fala assim, olha, eu vi essa técnica aqui, eu quero esse método para fazer em casa, de aplicar o gelzinho na moldeira, eu quero fazer esse. Ele não é a pessoa que vai decidir. Quem tem o poder de decisão é você, dentista, porque quem tem o poder do exame clínico, do diagnóstico, é você. Então, você não pode entrar na onda do seu paciente. É lógico que você tem que dar mais de uma opção para ele de tratamento, tem que conversar com ele e sempre convencê-lo do que é melhor para a saúde dele. Mas quem vai definir o protocolo é você. Não deixe o seu paciente mandar na escolha do seu tratamento. Porque se ele não se encaixa para aquela determinada técnica que ele quer, você vai fazer o que ele quer, vai dar errado, ele vai culpar você. Ele vai falar, ué, mas eu vim com a ideia e você que é profissional. Você não examinou meu dente, você não viu que eu tinha bifurcação, você não viu que eu tinha trinca, que eu tinha recessão, por que você me passou um clareamento caseiro, né? Então, tomem muito cuidado com isso. Tomem muito cuidado. Quem escolhe o tratamento, quem planeja é você, profissional. Tá? Então, essa primeira consulta é de extrema importância. Aqui não carregou uma foto que eu queria mostrar para vocês, mas vocês vão ter um bônus incrível para essa jornada do clareamento, né? E qual que é esse bônus maravilhoso? É uma ficha de anamnese exclusiva para clareamento dental. Eu acho que o pessoal já vai começar a mandar a partir de hoje, durante essa semana. Se vocês não receberem, dá um alô no grupo de WhatsApp, manda lá para o pessoal, tá? Porque é uma ficha de anamnese exclusiva para clareamento. Lá tem perguntas importantíssimas que não podem faltar no planejamento de cada clareamento que você for fazer, independente da técnica. São perguntas cruciais que eu estou disponibilizando de graça para vocês, é um presente de um documento que eu mesma elaborei, que eu uso na minha rotina do consultório, para a gente conseguir entregar o melhor resultado para o paciente. E o melhor resultado depende de um planejamento correto, de um exame clínico correto, e tem informações ali que não podem passar despercebidos de forma alguma. Então, não esqueçam, depois me contem o que vocês acharam da ficha de anamnese. E agora uma pergunta que eu já vi muitos colegas fazerem, né, em cursos, em congressos, e muitos colegas me perguntam, Isa, existe clareamento dental em sessão única? O que vocês acham? Vocês acham que é possível fazer um clareamento dental em sessão única? Por exemplo, um clareamento de consultório? O que vocês acham? Não existe essa possibilidade de fazer clareamento dental em sessão única, e eu vou te contar por quê. Por mais que nós tenhamos, tá, hoje no mercado, nas dentais, tenham marcas que trabalhem com géis clareadores de alta concentração e que falam que é uma sessão única de clareamento, ali de 45 a 50 minutos de aplicação do gel, e que você entrega o resultado para o seu paciente e acabou, isso não funciona. E eu vou te contar por que não funciona. Primeiro, quando o seu paciente apresenta uma alteração de cor visível nos dentes, quer dizer que eu tenho pelo menos, comprovado pela literatura, tá, pessoal? Pelo menos 2 anos de pigmentação acumulada naquele dente. Então, eu tenho 2 anos, no mínimo, tá, de pigmentos extrínsecos que foram acumulando, fora os pigmentos intrínsecos do próprio envelhecimento dos tecidos, o próprio envelhecimento da dentina, né? Então, como é possível eu conseguir remover todos aqueles pigmentos em uma única sessão? Remover pelo menos aí, no mínimo, 2 anos de pigmento numa sessão de 40 e 50 minutos no consultório. Isso não existe. Se eu for aplicar um produto como esse, além de eu causar uma super desidratação na superfície do dente do meu paciente, eu posso potencializar manchas, porque uma sessão não é suficiente para eu igualar canino, por exemplo. Aí eu vou ter os incisivos centrais e os incisivos laterais extremamente brancos e o canino ainda amarelado, então eu vou destacar cada vez mais essa diferença. Fora que pela alta concentração do gel eu vou ter uma hipersensibilidade, então eu vou ter um paciente me ligando, mandando mensagem para mim no WhatsApp, falando, doutora, pelo amor de Deus, o que eu posso tomar? Porque eu não aguento nem sair para caminhar, eu não aguento nem conversar, só ficar de boca aberta, né? Agora, mesmo usando máscara, mas o paciente não consegue ficar nem em casa com o próprio ar batendo. Vocês têm noção? Eu já vi histórias de pacientes que no calor não conseguiam entrar dentro do carro e ligar o ar-condicionado do carro porque tinha surtos de dores. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Tomem muito cuidado em oferecer esse tipo de tratamento de clareamento em sessão única. Você não vai conseguir manter esse resultado por muito tempo, tá?
Ah, mas pode ter um caso que clareia. Tudo bem, pode ter um caso quando o paciente não tem muita mancha, que a gente até vê uma mudança significativa ali. Porém, eu não vou ter estabilidade de resultado. Meu paciente vai estar pagando um tratamento, né, que vai durar aí 15 dias. Gente, isso não existe, tá? E nem me venham com aquela desculpa de que, eu vou fazer isso com um paciente que vai casar, ou paciente que vai ser padrinho de alguém, que vai fazer uma festinha, alguma coisa. Não, esquece. Ele vai fazer sua propaganda no dia, depois de uma semana ele vai meter a boca no seu trabalho que ele pagou um tratamento que não deu resultado, ou que deu resultado e não durou nada, tá? Então, não vendam o que não tem comprovação científica de estabilidade e resultado, certo? A gente não tem comprovação de nenhuma técnica de clareamento em sessão única. Então, como a gente viu agora, a resposta é não. E por que não? Baseado em evidência científica. Cuidado com o que ficam ensinando vocês do que os fabricantes entregam sem comprovação. Se vem um revendedor, alguém de uma marca, falando: olha, doutora, compra esse gel clareador aqui, que é o melhor. Diz que clareia em 15 minutos, sessão única. Tá, beleza. Vocês têm artigo que prova isso? Eu quero uma revisão ali, praticamente, de literatura, né? Eu quero muitos artigos que me provem que isso realmente vai ser efetivo, vai ter uma alta durabilidade, não vai colocar o dente do meu paciente em risco, certo? Mas o que nós temos atualmente na literatura é que não existe esse tipo de método. Agora, o que eu preciso entender para escolher um método de clareamento? Eu preciso entender que tipo de mancha que eu tenho ali no sorriso do meu paciente. Reparem nesse caso, né? Eu peguei esse caso porque eu gosto muito dele, é um caso muito interessante, de uma paciente que tem dois tipos de mancha, né? Ela tem a mancha extrínseca, que são manchas que ela adquiriu com o tempo da alimentação, né? Dos alimentos com corantes, enfim, e manchas intrínsecas, que são manchas de formação dos dentes dela. Fora isso, ela é uma paciente que tem bruxismo e apertamento dentário, né? Então, observem o desgaste desses dentes na incisal. Olhem esses caninos, como os caninos estão bem ali sem ponta, né? A gente não tem presença de guia canino. Vocês conseguem reparar isso? Olhando para esse caso, vai ter muita gente que vai falar: não, não pode fazer clareamento. E tem muitas pessoas que fariam, né? Que fariam direto uma técnica de clareamento. Agora, o que que nós fizemos nessa paciente? Aqui está o caso dela de antes e depois, para vocês darem uma olhada. Vocês vão perceber que ao longo dessa jornada eu não ilustro muito com fotos de antes e depois, porque meu objetivo não é que vocês se deslumbrem com a técnica, né? Eu quero que o meu paciente se deslumbre com a técnica, mas eu quero que você, dentista, entenda como é que funcionou isso, como que a gente chegou nesse resultado, né? Como que é possível você também chegar nesse resultado? O que você precisa fazer para alcançar isso, né? Pode parecer, nossa, isso é um resultado impossível, ela está colocando um resultado magnífico para encher os olhos. Não, eu quero te mostrar que isso é possível, mas isso é possível com planejamento, tá? Isso é possível com trabalho de formiguinha ali. Esse clareamento, ele levou 2 meses para a gente conseguir fazer. Vocês entendem? Quando a gente trabalha com estética, pessoal, eu sempre falo que a pressa é inimiga da perfeição. Então, isso aqui não é clareamento em sessão única, tá? Isso aqui são anos de experiência para a gente fazer um planejamento correto, e eu quero ensinar para vocês o que eu aprendi ao longo de quase 10 anos. Eu quero compactar isso e ensinar os meus alunos a conseguir chegar num resultado como esse de uma forma simples, uma forma tranquila e que não vai comprometer a saúde do seu paciente, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui eu tenho 2 tipos de mancha, certo? Primeira coisa, paciente com bruxismo, paciente com apertamento. Posso fazer clareamento? Posso. Porém, eu tenho que estar com esse bruxismo, esse apertamento em tratamento, bem controlado. Então, essa paciente aqui, ela fez tratamento com placas, tá? Fora o tratamento com placas, eu uso um protocolo de aromaterapia também e algumas medicações naturais para a gente conseguir controlar esse apertamento, esse bruxismo da melhor forma, sem precisar entrar com alguma alopatia mais pesada. Ali eu não sou muito a favor disso. Também entramos em tratamento com fisioterapeuta especialista em osteopatia, tá? Que é para soltar essa musculatura tensionada.
para a gente conseguir ir recuperando a posição certa das arcadas, porque muitas vezes os pacientes acabam ficando com a mandíbula um pouco deslocada, né? Isso acaba interferindo ele ter dor com o afastador, tá? Observem que a gente usou um afastador com apoio de mordida, para ela não cansar de ficar com a boca aberta, certo? Vocês vão me perguntar qual é o método que eu usei nesse caso, qual que é o método de clareamento que eu fiz nessa paciente. Eu fiz a técnica híbrida com luz violeta, mas calmem, a gente vai conversar sobre isso. Então, não foquem nesse método com a luz violeta, foquem em primeiro entender como que funciona esse caso, certo? Então, vamos lá. Se essa paciente tem apertamento, tem bruxismo, eu tratei, estou em tratamento, tá, dessas patologias, o que que eu posso pensar no clareamento em relação a isso? Paciente que tem apertamento em bruxismo, eles vão ter desgaste no esmalte, e o desgaste é de forma irregular, certo? Observem aqui comigo, toda essa irregularidade que eu tenho aqui. Essa irregularidade vai favorecer o surgimento de mais manchas e de forma desigual. Por quê? Quem é a barreira? É o esmalte, certo? Se o meu esmalte está desgastado, eu, consequentemente, vou ter um defeito na minha barreira, né? Minha barreira de proteção. Então, eu vou ter uma maior pigmentação, uma entrada de corantes aqui. E o que eu preciso tomar cuidado? O peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida, que depois vai se transformar em hidrogênio, ele tem um baixo peso molecular. Então, o gel clareador, ele tem um baixo peso molecular. O que que isso vai fazer? Ele consegue penetrar de forma muito mais rápida e mais fácil no esmalte, na dentina e, consequentemente, nos tecidos pulpares. Então, eu já sei que se eu não tenho a barreira protetora ali do esmalte, eu preciso entrar com uma técnica mais conservadora, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso entrar com uma técnica conservadora que consiga corrigir isso, né? Porque senão eu vou potencializar algumas manchas. Então, nesse caso, nós fizemos uma técnica híbrida, tá? Que eu vou contar um pouquinho para vocês amanhã sobre esse método. Mas o que eu quero que vocês reparem aqui, ó, até deixei para vocês algumas perguntas que são comuns quando eu mostro esse caso em algum congresso, em alguma palestra. Então, que tipo de mancha que eu tenho nesse caso? Bom, então eu tenho mancha intrínseca, né, que são manchas de formação mesmo do dente. Essa paciente, ela não fez uso de nenhuma medicação na infância, então eu acredito que sejam manchas de fluorose, tá? Que é muito comum, e manchas extrínsecas da alimentação, certo? Neste caso, eu devo fazer uma profilaxia antes ou depois, Isa? Bom, pessoal, uma profilaxia antes, o que que nós vamos fazer? Se o paciente necessitar, se ele tiver alguma inflamação gengival, se ele tiver presença de cálculos, né, ou muitos pigmentos extrínsecos, é ideal que você faça uma profilaxia antes. Mas não são todos os casos que eu faço antes, muitas vezes eu faço depois. Mas é importante que a profilaxia você faça se tiver, anotem aí, inflamação gengival, histórico de doença periodontal, se tiver presença de placa ou cálculo, certo? E se tiver muitos pigmentos extrínsecos, pacientes fumantes, pacientes que têm tendência a ter bactérias cromogênicas, pacientes que consomem muito chá. Eu já vi manchas de chá mate parecerem como bactérias cromogênicas, tá? Então, é interessante que você faça, mas que você tenha um intervalo aí entre essa profilaxia e o clareamento, certo? Com qual pasta, Isa? Posso fazer com pedra pomes? O ideal é que você use uma pasta que ela dê um leve polimento para conseguir mostrar os prismas daquele esmalte, né? Então, hoje no mercado nós temos algumas opções de pastas que não são oleosas. Prestem atenção e anotem isso. Pasta para profilaxia antes do clareamento não pode ser uma pasta oleosa. Por quê? Pastas oleosas, elas vão penetrar nos túbulos dentinários e vão grudar ali. E a gente vai ter uma dificuldade maior de remover os pigmentos com a técnica de clareamento. Então, tomem cuidado com isso, tá? Às vezes a gente compra pastas aí que são mais baratas na dental, mas que acabam comprometendo o nosso clareamento e a gente está achando que a nossa técnica que não é efetiva, mas na verdade é a escolha da pasta, né? Para quem me acompanha lá no grupo do Telegram,
Eu posto sempre alguma sugestão de pasta de polimento, né, que vocês podem usar, tanto antes quanto depois. Pedra Pomes pode? Pedra Pomes pode, mas cuidado com o veículo que você vai usar para misturar ela, tá? Faço a minha sessão de clareamento logo após a profilaxia, Isa? Eu não gosto, justamente porque se eu for usar jato de bicarbonato, o bicarbonato também vai entupir os túbulos dentinários temporariamente, a pasta vai ficar ali, eu não vou conseguir ter uma penetração da minha técnica de forma uniforme. Então, eu faço a minha profilaxia, se eu tiver inflamações gengivais, doença periodontal, cálculos, eu gosto de dar um intervalo de uma semana, tá, para poder começar. Se eu não tiver só pigmentação extrínseca, como no caso da bactéria cromogênica, por exemplo, eu gosto de entrar em 48 horas com o clareamento, nunca em seguida, tá? Outra pergunta muito frequente: entro com algum creme dental específico para potencializar minha técnica, Isa? Tem alguma coisa que meu paciente pode usar em casa para a gente conseguir potencializar o clareamento? Ou uma pasta, já entra com uma pasta para ajudar na sensibilidade? Pessoal, prestem atenção que eu vou falar para vocês. Primeira coisa, desde 2013 nós temos evidências científicas que comprovam que a alimentação com corante não influencia durante o processo clareador, tá? Então, não precisa deixar de consumir alimentos com corantes durante o processo de clareamento. Isso não vai interferir no resultado nem na durabilidade, certo? Não entrem com creme dentais clareadores de forma alguma. Não tem comprovação científica. Nós temos mais de 118 artigos científicos até 2020, analisando vários creme dentais com carvão, com carbono, e eles não vão ter ação efetiva para conseguir potencializar o efeito ali do clareamento. Pelo contrário, existem muitos creme dentais que causam sensibilidade porque vão desgastando o esmalte e seu paciente pode associar com a sua técnica e não com a pasta, tá? Então, não usem nenhum creme dental próprio, porque não existe, nem durante, nem após para potencializar o resultado. Seu paciente vai continuar com o creme dental dele convencional, tá? E o paciente que já teve COVID, Isa, posso fazer tratamento de clareamento? Isso é algo que está sendo muito frequente, a gente ainda está produzindo alguns artigos, tá? Ainda mais aqui na USP, no núcleo que eu faço parte, a gente está analisando bastante casos de pacientes que tiveram COVID-19 e tem histórico de hipersensibilidade dentinária pós-COVID. A associação que nós fazemos é que quando se tem COVID, você tem uma queda da vitamina D no organismo, e o que todo mundo sabe é que a vitamina D, ela está associada com a matriz óssea, ela está associada com a matriz do prisma de esmalte, com o cálcio. Então, se eu tenho uma queda de vitamina D, eu vou ter uma desmineralização daquele tecido. Então, se eu tiver uma desmineralização, o que eu vou favorecer? Favorecer amanchamento e hipersensibilidade. Então, esses pacientes que tiveram COVID, o ideal é que eles sejam submetidos a um exame de sangue, a um exame que analise como é que está a quantidade de vitamina D e cálcio desses pacientes, para entrar ou não com suplementação, e depois, se for necessário entrar com suplementação, daí a gente inicia o processo de clareamento ou retoma se ele tiver parado no meio por conta da COVID, tá? Mas antes a gente precisa de todo um tratamento prévio ali para não colocar o dente desse paciente em risco, tá, pessoal? Porque a saúde sempre em primeiro lugar. Outra coisa, posso garantir o resultado? Como eu falei para vocês, não garantam resultado de clareamento para o paciente. Sempre mostrem que o clareamento ele é um tratamento, tá, pessoal? Ele é um tratamento, a gente não vai conseguir garantir. Ele não tem uma previsibilidade, não tem como a gente falar, olha, esse resultado aqui dessa paciente, jamais eu falaria para ela que eu conseguiria chegar nesse resultado. Até porque eu não imaginava que eu ia conseguir um resultado tão expressivo desse jeito, né? Uma caixinha de surpresas ali. Então, você precisa conversar com o paciente sobre isso. Quanto tempo vai durar esse resultado? Como eu falei para vocês, a literatura mostra para nós que depois que nós encerramos um ciclo de tratamento do clareamento, o dente ele demora para repigmentar com o pigmento externo e com o envelhecimento interno também do dente, em média, 1 ano e meio a 2 anos, tá? Mas falem para o seu paciente, olha, o que vai garantir o resultado é muito de pessoa para pessoa. Quanto tempo esse resultado vai durar? Mas uma média aí de 1 ano e meio a 2 anos, dependente do método, tá? Se for correto o planejamento, você consegue entregar o resultado independente da técnica. A necessidade de retoque,
Algumas técnicas de clareamento exigem que você faça o protocolo todo depois de 2 anos e outras que você faça apenas algumas sessões de manutenção, tá? Para ele voltar a ter aquele sorriso iluminado. Seu paciente fazendo as profilaxias a cada 6 meses ou de acordo com a necessidade dele, já vai adiantar em muito esse trabalho, né? Já vai contribuir muito para a manutenção desse clareamento, certo? Então, quais são os métodos de clareamento que nós temos hoje? Vale lembrar, os métodos de clareamento que têm comprovação científica, cuidado com achismos. A gente trabalha na área da saúde, a área da saúde ela não permite achismo, tá? Tudo tem que ser comprovado. Então, o primeiro método que nós temos, que é muito conhecido, que é o clareamento caseiro supervisionado. O segundo método é o clareamento de consultório, que muita gente também trabalha. O terceiro método é o clareamento com luz violeta, né? Ou só com a luz ou com a associação do peróxido de hidrogênio ou carbamida, que a gente conhece, perdão, como técnica híbrida. E o clareamento interno. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro de tudo, clareamento caseiro. Então, é um método que não depende apenas do profissional. Eu sempre explico para meus alunos. O paciente, ele tem que se encaixar ali para a gente conseguir falar, não, esse paciente eu posso fazer clareamento caseiro. Não são todos os casos. O paciente ele tem que ter um perfil para conseguir fazer o clareamento caseiro. É uma excelente técnica se o seu paciente tiver extrema disciplina, certo? Se ele for muito disciplinado. Sempre você deve começar o clareamento caseiro com baixas concentrações, independente se você for escolher trabalhar com peróxido de hidrogênio ou carbamida. Nunca comece com concentrações altas. E concentrações altas, pessoal, eu particularmente considero 16% e 22%. Ah, mas Isa, eu não vou conseguir ter efetividade com menos que isso. Vai. Se você souber planejar e escolher qual paciente se encaixa nesse método, você vai ter resultado. Sempre comece com menos, tá? Nunca vá direto na porcentagem mais alta. Acompanhe seu processo com consultas presenciais de controles semanais ou a cada 10 dias. Por que semanais ou a cada 10 dias? É o tempo médio de duração de tratamento com uma ponteira de clareamento, uma seringa de clareamento caseiro, tá? Dependendo do tamanho do dente do paciente, tudo mais, vai demorar aí uma semana a 10 dias se ele fizer todos os dias. E precisa ser uma consulta presencial, pessoal. Não entreguem um kit de clareamento para o paciente de vocês com 3 seringas para ele ir e nunca mais voltar, tá? Não façam isso. Eu entrego uma por vez, certo? Eu entrego uma, o paciente termina, ele volta, eu faço todo o protocolo fotográfico, eu faço controle, converso com ele, vejo como que está indo o tratamento, aí eu libero mais uma, entendeu? A gente precisa dessa sequência. Jamais entregue o kit com 2, 3 seringas para o paciente, tá? E esse acompanhamento, ele precisa ser feito, porque como o nome já diz, ele é um clareamento caseiro supervisionado. Ele não é um método caseiro que o paciente vai lá e faz de qualquer jeito em casa, você entrega um kit e acabou. Você tem responsabilidade sobre esse caso, responsabilidade ética e moral sobre esse paciente. Então, não vá me largar ele com as seringas e nunca mais voltar, hein? É necessário um tempo maior de tratamento na maioria dos casos, certo? Na maioria dos casos do clareamento caseiro, ele também é um processo mais lento. Então, a gente vai precisar de uma quantidade maior de dias ali para a gente conseguir ter um resultado, tá? Reparem nessa frase. O tempo de tratamento em todas as técnicas vai depender da quantidade de pigmentos que contém nos dentes de cada paciente. Quanto mais pigmentos, maior o tempo de tratamento. Então, um paciente que eu tenho aí 10 anos de muita Coca-Cola, de muito café, de muito açaí, de muito chá, obviamente que vai ser um clareamento mais demorado, né? Para conseguir limpar toda essa pigmentação ali. Então, conversem isso com o paciente de vocês e explique. Não é que seu método é lento, é ele que tem muito pigmento dentro do dente. Ai, clareamento de consultório. Então, clareamento de consultório, a gente tem algumas opções. Primeira opção, clareamento de consultório com gel, certo? Clareamento de consultório com gel é uma das técnicas que a gente mais conhece. Opa, vamos lá. Aqui.
Então, clareamento de consultório com gel é uma das técnicas que a gente mais conhece na odontologia e acredito que muitos profissionais façam, né? Onde a gente coloca um afastador, uma barreira gengival e aplica um gel clareador seguindo as orientações do fabricante. O segundo é clareamento com luz violeta. Esse clareamento pode ser feito somente com a luz violeta. E o que seria a luz violeta? A luz violeta é uma luz de LED violeta, tá? Que ela tem em média de 405 a 410 comprimentos, nanômetros de comprimento de onda. Então, prestem atenção, ela tem entre 405 e 410 nanômetros de comprimento de onda. É diferente de um fotopolimerizador. Fotopolimerizador não clareia dente, tá, pessoal? Fotopolimerizador, ele serve para endurecer resinas e outros materiais pelo método físico. Ele não vai reagir com gel clareador. Então, cuidado se você usa, por favor, depois dessa aula, não use mais, porque a chance de você necrosar essa polpa, e eu pego muitos casos durante a minha rotina no consultório, tá? De casos como esse, que às vezes a gente precisa tratar vários dentes endodonticamente por conta disso, tá? Fora o dano que dá, né, no esmalte. Porque, pessoal, quando a gente é especialista em uma área, todo mundo acha que os casos são flores, né? Que a gente só recebe caso redondinho aí para fazer, mas a gente recebe muito casos de iatrogenias, tá? Então, vocês estão aqui para abrir a cabeça de vocês para clareamento. E se vocês usam fotopolimerizador, esquece. Essa é a pior estratégia de marketing, isso é um tiro no pé, tá? Se você quiser trabalhar com uma técnica de clareamento com luz associada, essa é a luz que você precisa. É a luz de LED violeta, tá? Nada de clareamento a laser. Luz de LED é diferente de laser. Elas têm comprimentos de ondas diferentes, são métodos completamente diferentes. Clareamento a laser não existe, certo? E nós temos o clareamento pela técnica híbrida, onde eu associo a luz de LED violeta com gel clareador, seja ele peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida, tá? E eu tenho o clareamento interno, que particularmente é uma das técnicas que eu mais gosto, porque é uma técnica muito conservadora e que eu consigo transformações em sorrisos muito expressivas na maioria dos casos, tá? Mas vale lembrar, é um tratamento de alta complexidade, tanto de prognóstico quanto de execução. O que isso quer dizer? É um tratamento que eu não consigo garantir se eu vou conseguir igualar todos os dentes, tá? Se eu vou conseguir igualar, seja só o clareamento interno ou associado com outra técnica, né? E quanto tempo esse resultado vai durar? Eu tenho paciente no consultório que o clareamento interno dura 3 meses, como eu tenho paciente que tem 10 anos de clareamento interno e nunca voltou à cor, tá? Então, é necessário que a gente tenha essa conversa com o paciente, que a gente saiba planejar e executar da melhor forma. Mas ele é um tratamento conservador magnífico, tá? Para a gente conseguir corrigir essas pigmentações. Mas precisa ter uma habilidade considerável, porque ele é um tratamento de alta complexidade. Então, se você não está acostumado a trabalhar com clareamento interno no consultório, se você não está acostumado a ter na sua rotina muitos casos de clareamento, cuidado ao pegar casos como esse, tá? Vista aí em conhecimento, em curso, planejamento, para vocês conseguirem executar da melhor forma. E aqui, pessoal, vamos falar da querida luz violeta? Isso é laser, isso é LED, eu preciso de um aparelho específico? É jogada de marketing ou realmente existe essa técnica na literatura? Ela tem comprovação científica? Causa sensibilidade? Eu preciso de um gel clareador? Que cor que tem que ser esse gel? Posso fazer em paciente com aparelho ortodôntico? Né? Posso fazer em crianças, posso fazer em grávidas, posso fazer em lactantes? Esse caso dessa foto é um caso de clareamento com luz violeta, mas, mais uma vez, não se impressionem com o resultado. Se meu paciente tiver indicação, eu consigo entregar um resultado como esse, independente da técnica que eu for trabalhar. Mas a luz violeta, hoje, ela é o carro-chefe do meu consultório, é uma das técnicas que eu mais gosto de trabalhar, porque é uma técnica segura e que eu tenho resultado. Porém, eu preciso entender todos os outros métodos e saber todos os outros para poder trabalhar com ela da melhor forma. E quando que a gente vai conversar sobre a luz violeta? Amanhã.
Eu sei que vocês chegaram até esse slide, vocês devem estar falando, putz, Isa, você não vai falar nada sobre luz violeta? Não vou. Eu vou deixar vocês com esse gostinho para participar amanhã na terça-feira, que a gente vai conversar sobre a luz violeta, mas a gente vai ter uma conversa muito séria sobre ela. Eu não vou ficar aqui só te dando passo a passo, porque não existe receita de bolo, vocês já perceberam desde o início da nossa aula. Eu vou passar sim para vocês qual é o método da luz violeta que eu uso, qual que é a concentração do gel, quanto tempo de aplicação de luz, se tem intervalo ou não, tudo isso eu vou contar para vocês. Mas antes, eu vou mostrar para vocês o que nós temos de comprovação científica para eu poder escolher esse método como carro-chefe do meu consultório, tá? Eu não escolhi esse método porque eu acho que é o que vende mais, porque é o método de clareamento que mais os pacientes estão buscando, não é nada disso. Eu escolhi esse método porque é o método mais eficaz atualmente que eu tenho comprovação. É um método que eu estudo há muitos anos, tá? E eu não dou um curso de clareamento de luz violeta. Como eu falo para todo mundo, você tem que fazer um curso de clareamento para você entender todos os métodos. Depois que você entender tudo, você vai conseguir explorar a luz violeta da melhor forma possível, tá? Então amanhã a gente vai conversar sobre essa queridinha, essa técnica que eu amo, que eu sou apaixonada, que meus alunos também amam muito, mas eu vou mostrar para vocês todos os artigos envolvendo ela. Tá bom? A gente vai fazer um levantamento científico aí, uma revisão de literatura sobre a luz violeta para você saber tirar todas as dúvidas do seu paciente. O pessoal aqui está me mandando as perguntas de vocês, deixa eu dar uma lida. Manipular o clareador é seguro e eficaz? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Algumas farmácias de manipulação, acho que é isso, né? Algumas farmácias de manipulação manipulam peróxido de hidrogênio ou carbamida. Qual que é o problema disso? Eu não sei qual é o controle que essa farmácia está tendo para conseguir manipular. Se ela está usando, por exemplo, algum bloqueador de calor, no caso do clareamento, o clareamento caseiro. Então, particularmente, eu compro de marcas que são consolidadas no mercado e que têm comprovação científica, tem estudo em cima. Eu não gosto nem o perborato de sódio de mandar manipular, tá? Porque eu não sei qual é a procedência que eles estão comprando, por mais que seja uma farmácia reconhecida. Então, o método mais seguro e eficaz é você comprar o gel clareador de uma marca reconhecida, tá? Tem mais uma pergunta. Doutor, o paciente pode comer açaí e tomar vinho durante o tratamento? Pode. Com certeza pode. Eu brinco com os meus pacientes, se for tomar um vinho, me chama, né? Porque é lógico que pode. Pode açaí, pode molho de tomate, pode tomar vinho tinto, pode tomar suco de uva, pode comer chocolate. Isso a gente tem comprovação científica, pessoal, desde 2013. Então, se você está pedindo para o seu paciente deixar a rotina dele de lado de alimentação durante o processo de clareamento, sinto muito, mas você está desatualizado. Então, não deixe de acompanhar aqui nossa jornada para você ficar atento e para a parte que está acontecendo aqui na ciência dentro do clareamento, tá? Então, pode comer à vontade. Você tem alguma sugestão para minimizar a queda da restauração provisória de acesso palatino durante o clareamento interno? Pessoal, a queda da restauração provisória é algo muito comum, né? Basicamente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar uma bolinha de algodão para pressionar o produto perborato de sódio contra o plug, que é aquela proteção que a gente coloca internamente, né? Então, eu coloco a bolinha de algodão, pressiono, porque ela vai tirar toda a umidade ali em volta. Depois, eu pego outra bolinha de algodão seca, coloco ali dentro da cavidade e eu, particularmente, gosto de usar resina Flow, sem condicionamento ácido, sem adesivo, tá? Só a resina Flow, porque ela vai ter uma boa estabilidade, porque pensem comigo, se eu ficar colocando clareamento interno e toda hora ficar caindo, né, o meu cotosol, o meu restaurador provisório ali, eu vou comprometer o meu tratamento. Então, a resina Flow, ela consegue estabilizar muito bem nesse meio mais úmido, só que sem condicionamento ácido e sem adesivo, certo? Eu gosto bastante de usar ela. O próprio fabricante orienta usar o LED para acelerar o processo do clareamento de consultório. Sim, mas na verdade não é para a gente acelerar. Amanhã eu vou falar para vocês sobre como que a gente consegue associar essa técnica híbrida aí e o que que a luz faz e o que que o gel faz. Que são alguns métodos ali diferentes que eles se unem para a gente conseguir entregar um resultado de excelência, tá? Amanhã a gente vai conversar sobre isso. Quando usar peróxido de hidrogênio ou carbamida, né? Acho que essa é a pergunta, porque peróxido, os dois são.
Bom, pessoal, o peróxido de hidrogênio, como eu falei para vocês, ele tem uma viscosidade muito boa e um baixo peso molecular, ou seja, ele vai conseguir penetrar de uma maneira muito fácil ali na superfície do dente. O carbamida, ele precisa sofrer uma reação química ali na superfície para depois ele conseguir penetrar. E quando ele consegue sofrer essa reação química, ele se transforma em peróxido de hidrogênio, tá? Mas para ele conseguir ter esse baixo peso molecular, ele vai sofrer uma reação diferente do peróxido de hidrogênio puro, tá? E quando o peróxido de carbamida ele sofre essa reação, por isso que a gente fala que ele é mais leve, ele é um clareamento menos concentrado, ele é mais lento. Eu gosto muitas vezes de associar o peróxido de carbamida inicialmente, depois o peróxido de hidrogênio, tá? Mas o que vocês devem pensar? Se eu tiver muita mancha, eu tenho que entrar com algum que vai ser mais potente, mas numa baixa concentração. Então, quem é mais potente com uma baixa concentração? Peróxido de hidrogênio. Se eu tiver um dente com pouca mancha, eu entro com uma peróxido de carbamida, também sempre em baixa concentração. E eu vou aumentando o gradativo, certo? Você utiliza algum tratamento prévio de sensibilidade, independente do método escolhido? Pessoal, em questão de sensibilidade, eu posso falar uma coisa para vocês. Se vocês souberem escolher o método e adequar para aquele paciente, a sensibilidade não vai fazer parte da sua rotina no consultório. Salvo os casos, como eu falei, de vitamina D, com a deficiência de vitamina D, se o paciente estiver usando algum creme dental que seja mais abrasivo, tá? Até o uso de algum enxaguante bucal com álcool pode ocasionar essa sensibilidade, mas particularmente eu gosto de usar dessensibilizante, né, quando a gente precisa. A FGM tem alguns dessensibilizantes muito bons, vocês compram em seringas, como o gel clareador caseiro. E eu gosto também de utilizar o laser vermelho, porque o laser vermelho ele tem propriedades analgésicas, ele não vai interferir ali no método de clareamento, e sim dá uma analgesia para aquela sensibilidade, tá? Vamos lá, quais as marcas e concentrações você indica? Pessoal, a questão de marca e concentração é o que eu sempre falo para os meus alunos. Marcas, eu procuro marcas que são consolidadas no mercado. Então, a gente tem várias hoje, né? A gente tem muitas opções. O importante é você se sentir seguro com o método, você confiar na marca, que a marca tenha estudo, tá? Eu não vou fazer propaganda de nenhuma aqui, e que sempre você comece por uma baixa concentração, tá? Então, escolha a marca que você está acostumado a trabalhar, teste algumas marcas diferentes, mas sempre em baixa concentração. E uma recomendação, cuidado com o barato. O barato pode sair caro. Então, invista em marcas que já são consolidadas, tá? Quais as recomendações pós-clareamento, já que não tem nenhuma restrição alimentar? Não teria nenhuma recomendação? Não, a gente não tem nenhuma recomendação pós. O que eu oriento os pacientes é cuidado com os creme dentais que ele está usando, cuidado com a escovação mais forte, cuidado com o consumo excessivo de alimentação muito ácida, se for paciente com trinca, paciente com bifração, né? Porque tudo isso pode ocasionar sensibilidade, não está relacionado com a técnica de clareamento. Mas uma técnica segura, com protocolo bem escolhido, a gente não precisa ter recomendação nenhuma pós. Qual a concentração de carbamida mais indicada? Pessoal, sempre comece pela menor concentração. A gente tem no mercado a partir de 6%, né? Tanto de peróxido de carbamida quanto de hidrogênio. Comece, se você não achar 6, pode começar com 8, com 10, mas sempre com menos. Comece com menor concentração menor, depois você vai aumentando, certo? Mais uma pergunta. Já ouvi falar que pode pedir para o paciente tomar anti-inflamatório ou analgésico durante o procedimento, pois ajuda a evitar a sensibilidade. Gente, isso eu estava até conversando com uma paciente minha sobre isso, tá? Que ela viu um post falando sobre isso, e ela me perguntou, falou, nossa, você não passa nenhum remédio antes? Pessoal, olha, isso para mim é algo que eu posso falar assim para vocês, é quase criminoso, tá? Por quê? Primeiro, para eu poder receitar um remédio para o meu paciente previamente, não existe profilaxia prévia para clareamento, tá? Eu vou estar sobrecarregando o organismo do meu paciente de uma forma desnecessária. Vou estar sobrecarregando o rim, fígado sem precisar, porque um anti-inflamatório não é só um remedinho para tirar dor, né? Ele tem todo um processo, mesmo um analgésico. Então, tomem muito cuidado com isso, tá certo? Não receitem nada, nenhum profilático para o paciente.
Quando o paciente tem sensibilidade, a sensibilidade é um indicativo que algo ali precisa ser investigado com mais profundidade. Não ignorem a sensibilidade, dê um analgésico para o paciente, tá? Averiguem, pegue a foto, planejem, fale, deve ter alguma trinca, algum desgaste, o que está acontecendo? Será que eu não tenho deficiência de vitamina D? Será que o pH da saliva do meu paciente não está ácido? Alguma coisa está errada quando a gente tem sensibilidade. Sensibilidade não é normal e não deve fazer parte do nosso consultório, da rotina do nosso consultório. Então, não deem antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, nada disso previamente para o paciente antes de clareamento. Esqueçam disso, estudem profundamente o clareamento para não ter a sensibilidade no consultório. Normalmente você começa com qual concentração de peróxido de hidrogênio? Eu gosto de 6 ou 8%, tá? Creme dental exemplo Sensodyne pode atrapalhar no clareamento? Pode, porque todo creme dental para sensibilidade ele vai obliterar os túbulos dentinários, que é onde nós queremos chegar ali, seja com gel ou com luz, para retirar os pigmentos. Então, vai formar uma barreira ali que vai acabar atrapalhando esse processo. Certo? Então, pessoal, acredito que eu respondi bastante perguntas. Mandem perguntas amanhã, porque é normal surgirem novas dúvidas, né? Eu acredito que da luz violeta vai surgir mais dúvidas ainda, e é assim que a gente gosta, para a gente poder conversar aqui, debater sobre esse tema. Mas como eu falei para vocês, amanhã é um assunto que eu amo, amo mesmo. Não deixem de assistir. Muito obrigada pela presença de vocês até agora. 10 horas da noite vocês estão aqui focados para aprender clareamento. Não esqueçam de compartilhar com pacientes de vocês através das redes sociais, né? Compartilhem, tirem prints, me marquem para a gente conseguir compartilhar, porque também, pessoal, que eu falo para os meus alunos, eu tenho pacientes de vários locais do Brasil que me seguem, que sempre procuram no Google ver alguma aula nossa no YouTube e acabam me seguindo. Então, compartilhar que vocês estão estudando sobre isso, às vezes pode ter um paciente da sua região, ou pode ter um colega também que quer aprender mais com você. Então, tudo isso, compartilhe, compartilhar o conhecimento, compartilhar que você está se esforçando até agora, é de graça, você não paga nada. Então, compartilhe e leve a informação para o paciente de vocês, tá? E eu quero deixar essa mensagem aqui, que eu gosto sempre de colocar na minha aula, antes da luz violeta, que é o seguinte: é mais fácil enxergar a água quando a gente está do lado de fora do aquário, né? Você precisa pensar fora da caixa quando o assunto é clareamento. Esquece aquilo que você aprendeu na faculdade, esquece aquelas técnicas ultrapassadas, que o paciente não pode consumir corante, que clareamento com luz é uma coisa que não funciona. Cuidado com isso, tá? Abra sua cabeça, a odontologia se atualiza constantemente, a gente tem mudanças e você precisa acompanhar essas mudanças para sempre entregar o melhor para o seu paciente. Não fica fechado com aquele método de 1900 bolinha que não funciona mais, tá? Aqui vem uma nova era da odontologia, vem uma nova era com tecnologia, com conhecimento, com embasamento científico. Então, pessoal, para vocês fazerem uma técnica segura, vocês precisam ter embasamento. E para ter embasamento, vocês precisam destravar, pensar fora da caixa e ir pesquisar mais sobre outros temas. Saiam da zona de conforto. Se você faz só clareamento caseiro, comece a ver sobre outras técnicas de clareamento, amplie isso, porque ampliando isso, consequentemente, você vai conseguir fazer casos incríveis e aumentar o faturamento do seu consultório com clareamento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. A gente se vê amanhã aqui no YouTube às 9 horas da noite, tá bom? Para falar sobre luz violeta. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. O clareamento hoje, ele é o meu foco no consultório. Eu atendo mais de 300 casos por ano. Então, devido a isso, eu desenvolvi várias técnicas, protocolos, que a gente consegue levar o nosso resultado a um resultado de excelência. E o objetivo do curso é que você amplie seus conhecimentos para que você não cometa os erros mais comuns na técnica de clareamento dental e conheça também quais são os protocolos mais modernos que nós temos na odontologia.